Bom, gente, deixa eu ligar isso aqui, peraí. Bom, gente, boa tarde primeiro. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, eu sou R4 aqui da Medicina Intensiva, e eu vou apresentar esse aqui que é acho que é o primeiro Journal Club do ano, né, que o professor falou, que é para discutir um pouquinho desse trabalho que o texto está aqui na tela, tá? Só para mais uma introdução, acho que para quem não teve contato com essa modalidade de apresentação, assim, o intuito não é só discutir, assim, os resultados do trabalho, putz, isso aqui a gente vai levar Berelito ou não, mas, assim, é tipo, quase como metalinguagem, né? Então, a gente vai discutir um pouco da discussão. Então, ver o que o pessoal usou para analisar o tema, né? Entender se foi uma pergunta relevante, se os métodos foram adequados, tem falha, se não tem, enfim, é isso um pouco da discussão. E depois, na hora de falar um pouco da discussão em si, eu vou falar da minha opinião, e aí depois o professor me censura aqui se tiver alguma besteira. Mas vamos começar então. Então, o trabalho foi publicado no New England, né, por esse grupo francês, que quis avaliar uma estratégia liberal e uma mais conservadora de terapia de oxigênio em pacientes com SARA, né? O estudo chama LOCO-2. Então, só contextualizando, né? Os autores na introdução, eles mencionam que na síndrome de desconforto respiratório agudo é comum a gente utilizar altas frações de oxigênio inspirado, né? E além disso, essa é uma síndrome que está associada a uma mortalidade bem importante, né? Em 30 a 40% em 28 dias, dependendo da gravidade. Esses dados aqui, eles tiraram nessa corte aqui, que é o LangSafe, né? Que, assim, para quem nunca leu, é bem interessante, porque, nossa, é uma corte astronômica, né? Tem dezenas de milhares de pacientes, internacional, intercontinental, nomes de peso aqui, eles falam coisas bem interessantes sobre, assim, a epidemiologia, né, da SARA e um pouco da epidemiologia do nosso comportamento frente à SARA. Então é legal só dar uma olhadinha quem depois tiver curiosidade, tá? Mas além disso, o que acontece? A gente tem metas de oxigenação que não são muito baseadas em dados robustos, né? A gente não tem muitos trabalhos falando para a gente qual que é a FI mais adequada para o paciente, qual que é a PO2 mais adequada, né? A gente vai meio que no bom senso e talvez num racional um pouco fisiopatológico, né? Aqui isso aqui está só escrito que os autores colocaram na introdução, mas também vale a pena lembrar que, assim, tem alguns estudos, né, assim, estudos pequenos, estudos até experimentais, que levantaram a hipótese de talvez, inclusive, um malefício da hiperóxia, né, para as pessoas. Então, de novo, torna-se relevante a gente ir atrás de um alvo mais baseado em evidência de oxigenação, né. E os autores também mencionam na introdução que fazer uma estratégia de PO2 conservadora é factível e aparentemente é segura, né? Eles se basearam também nesse trabalho aqui, que se não me engano foram alguns holandeses que fizeram, que eles basicamente fizeram um protocolo para ver se era possível fazer dois grupos oxigenar de uma maneira diferente, né? E era baseado assim em treinamento da equipe e além disso um software que meio que dava uma tutorada na tomada de decisão baseado em saturação, em resultado da gaso, ele ajudava no protocolo. E eles viram que é possível você ter uma diferença entre os grupos, né? É factível e, além disso, não viu algo que pudesse mostrar um aumento de perigo para os doentes, tá? Então, com isso, o trabalho ele teve como pergunta se a oxigenação conservadora poderia reduzir a mortalidade em pacientes com SARA, né? Como é que eles fizeram esse trabalho? Foi um estudo prospectivo, multicêntrico, randomizado. Ele não foi cego, né? Também um pouco pelo caráter da intervenção. Acho que seria um pouco mais complexo fazer esse cego. Foi um estudo francês, né? 13 UTIs da França entre 2016 e 2018. Ele foi um estudo que foi estratificado por centro, por idade e por relação PF em blocos de 4.
Aqui é o PICO, só para vocês saberem, acho que para quem não sabe, é um método que a gente usa para sistematizar a análise dos métodos dos RCTs, né? Então, desculpa, os pacientes aqui são pacientes com SARA, em ventilação mecânica menos de 12 horas. O grupo intervenção foi exposto a uma PO2 entre 55 e 70 por 7 dias, ou extubação, se acontecesse antes disso. O controle, o PO2 era mantido entre 90 e 105 por 7 dias ou extubação, e o desfecho, né, que é a outcome, é a mortalidade em 28 dias. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre cada um deles. Os pacientes, então, eles tinham como critério de inclusão estar em ventilação mecânica por menos de 12 horas, cumprirem os critérios de SARA pelos últimos critérios de Berlim, e eles tinham que estar a menos de 7 dias do insulto inicial, tá? Os critérios de exclusão, assim, eram vários, na verdade. Os autores, eles pontuaram no corpo do texto principal, principalmente o uso prévio de oxigênio, né? Sei lá, às vezes o DPOC, que era oxigênio dependente em casa, ou então paciente que usava VNI domiciliar, pacientes que tiveram uma parada cardiorrespiratória, TCE, hipertensão intracraniana, mas tiveram vários outros que foram excluídos, né? Gestantes, menores de 18 anos, pacientes enclausurados, assim, tem uma lista bem grande de critérios de exclusão, tá? Dos grupos de intervenção e controle, né? Além daquela diferença que eu comentei com vocês, como é que era feito o manejo ventilatório desses doentes? Então, era protocolado a coleta de 4 gasometrias arteriais por dia, tá? Nos intervalos em que a gente não tinha o resultado dessas gasometrias, eles guiavam a terapêutica pela saturação periférica de oxigênio, né? E eles mantinham no grupo intervenção, que era o grupo conservador, uma saturação periférica de 88 a 92, e um grupo controle era acima de 96, tá? Um detalhe que eles deixaram salientado no texto é que eles, quando tinham o resultado da gasometria, eles meio que davam uma calibrada na saturação periférica que eles estavam obtendo com a saturação da gasometria, meio que para manter uma continuidade do tratamento. E além disso, os ajustes, eles eram feitos na FiO2, principalmente, era o principal parâmetro que eles ajustavam, e eles faziam ajustes de 5 em 5 da FiO2, se tivesse dentro de um limite, ou de 10 em 10, se tivesse acima de um limite da PO2. E no caso da saturação periférica, eles mudavam de 5 em 5 a FiO2 a cada 5 minutos para atingir a saturação alvo para aquele grupo. Ademais, como é que foi o resto da ventilação? Eles tentavam manter em ventilação protetora, né? Então um volume corrente em torno de 6 ml por quilo, né? Os pacientes ventilando em volume controlado. Com relação à PIP, né? Com o bom estudo francês, eles usavam umas PIPs um pouco mais baixas, né? É bem comum isso a gente ver. Então, eles usavam uma PIP entre 5 e 10 para pacientes que tinham uma relação PF acima de 200, né? Eles permitiam PIPs mais altas, mas era um pouco restrito, né? Primeiro, eles permitiam uma PIP que não gerasse um platô acima de 30, né? E ela só era mantida se a PF subisse acima de 200. Se não subia, eles baixavam de novo de 5 a 10 de PIP, e além disso, se ultrapassasse 12 horas, eles também reduziam para 5 a 10, tá? Outras estratégias, né? Eles utilizavam um bloqueador neuromuscular, né? Por 48 horas, se a PF for abaixo de 150, né? Mimetizando os estudos que estudaram isso, né? Coracis e Rose. E também eles utilizavam prona, pelo menos está no protocolo, né? Para utilizar prona se a PF fosse menor que 150, tá? Os desfechos. O desfecho primário, como eu comentei, era mortalidade em 28 dias, e nessa análise eles incluíram os pacientes que foram limitado suporte, né, entraram em cuidados paliativos exclusivos, né, e os desfechos secundários foi uma quantidade bem grande de desfechos. Então, foi mortalidade na UTI, mortalidade em 90 dias, o SOFA dos doentes no D0, D3, D7, sem o componente respiratório, a incidência de PAV em 28 dias, a incidência de sepsis em 28 dias, a incidência de arritmias, de síndrome coronariana, o uso de vasopressores, o sucesso do desmame da ventilação mecânica no D28 e 90, o RAS, a incidência de crises tônico-clônicas, a incidência de novos acidentes vasculares encefálicos,
uso de neurolépticos e incidência de delírio, tá? Então, é uma quantidade bem grande de desfechos secundários, tá? E como é que foi a estatística? Eles estimaram que eles precisariam de um N total de 850 pacientes para ter um poder de 90% e uma redução absoluta de risco de 9%, assumindo que no grupo controle, ou seja, no grupo que é submetido a mais oxigênio, eles teriam uma mortalidade de 30%, né, com um teste unicaudal e uma significância de 5%, tá? Já nessa parte da estatística, os autores eles comentam que o estudo foi interrompido precocemente, com 205 doentes, por dois motivos, segundo eles. Então, o primeiro foi futilidade, e o segundo foi a incidência de eventos adversos graves que deixaram eles preocupados. Então, eles fizeram uma reunião e decidiram por interromper o recrutamento. E a análise dos resultados foi para análise por intenção de tratar, né? Então, vamos para os resultados, né? Essa primeira figura mostra o flowchart dos doentes recrutados, né? Então, quase 400 doentes receberam screening para ver se iam ser incluídos ou não. Quase 200 doentes, né? Então, quase metade foi excluído, principalmente porque estava em ventilação mecânica há mais de 12 horas, né? Tinha alguns aqui que foram excluídos porque tinham um risco muito alto de falecer, né? Então, essas foram as causas principais de exclusão, né? Sobraram 205 doentes, eles randomizaram, né, em dois grupos, né? 103 para o grupo que ia receber uma estratégia conservadora de oxigênio, né, menos oxigênio, e 102 para receber o liberal mais oxigênio. E desses daqui, 4 doentes foram excluídos, mas ainda incluídos na análise de intenção para tratar. Na tabela 1, a gente vê o perfil desses dois grupos. Então, assim, primeiro, eram grupos bem semelhantes, né? E quais foram os pacientes que tiveram uma maior representatividade nesse trabalho? Então, eram pacientes em torno de 60 anos, né, meia idade, um pouco mais sexo masculino, né, pacientes relativamente magros, né, eles respeitaram bastante a ventilação protetora, então o volume corrente em torno de 6, mesmo com pouca variação, PIB baixinha, né, que nem a gente conversou antes, é o que eles acreditam, pressão de platô também ficou bem adequada. A relação PF era a relação bem baixa desses doentes, então, assim, aparentemente pacientes graves, né? 70% usando vasopressor, então, de novo, pacientes mais graves, um SAPS 3 aí de quase 70, né? Então, realmente, pessoal muito ruim. E as causas da SARA nesses doentes, o principal era causas pulmonares. Então, assim, eu não, sinceramente, não encontrei quais eram as causas pulmonares. Eu acredito que infecção respiratória, né? Um limitante para analisar o suplemento desse trabalho é porque eles publicaram em francês e eu não sou fluente nesse idioma, então me complicaram, tá? Aqui os gráficos só para mostrar que teve uma diferenciação importante, né, significativa entre os grupos, tanto na exposição da FiO2 quanto da PO2 e da saturação de oxigênio, tá? E outra coisa que dá para ver aqui é que no grupo conservador, eles ficaram um pouquinho acima do que eles estipularam por meta superior, né? Mas, enfim, só para ter isso em mente. E aqui a tabela dos resultados, né? Dá para ver, então, eles optaram, né? Acho que talvez pelo fato de ter um N bem menor do que eles estimavam, então eles eles optaram por não fazer teste estatístico e só apresentar os resultados como média ou mediana e os intervalos, né, o P25, P75 ou o desvio padrão conforme o tipo de variável, né? Mas aqui eles mostraram que numericamente, né, foi mais incidente a morte nos doentes que ficaram no grupo conservador, no grupo que o oxigênio era reduzido, né, tanto em 28 dias, quanto na UTI, quanto em 90 dias. Eles mostraram também uma incidência maior de isquemia mesentérica, né, foram poucos doentes, né, mas teve essa diferença. A diferença de incidência de arritmias também as arritmias foram mais frequentes no grupo que foi conservador, mas uma coisa que é talvez um pouco curioso, que a gente comenta em breve, assim, os pacientes que recebiam vasopressor, de maneira geral, bem semelhante, né, entre os grupos,
Os pacientes em ventilação mecânica também não mudou muito a prevalência, né, a incidência de doentes que estavam sendo ventilados no D28 e no D90. E era curioso, a incidência de PAV e sepse foi maior no grupo liberal, né? Esquisito, né? Eles morreram menos, mas se infectaram mais. Bom, enfim. E, por fim, eventos neurológicos foi discreta, não dá nem para falar que foi algo significativo, mas teve mais eventos no grupo que foi um pouco mais restritivo. E aqui à direita eles mostram a curva de Kaplan-Meier da mortalidade em 90 dias, e assim, tem uma diferença que eles gostam de realçar aqui, que o grupo que recebeu mais oxigênio morreu menos, né? Outros gráficos, aqui eu trouxe gráficos do suplemento, tá? Eu acho que tem algumas discussões que podem ser interessantes a gente fazer. Então, aqui foi a incidência, né, a proporção de pacientes em cada grupo que tinha uma PF abaixo de 150 em pelo menos algum momento, né. E é curioso que, assim, o grupo liberal, né, o grupo que foi submetido a mais oxigênio, tinha uma relação PF menor, né, e, assim, a incidência menor, uma relação PF baixa. Eu vou comentar um pouco mais para frente o que eu acho que pode ter influenciado isso, mas é um dado que eles mostram. O outro aqui é o volume corrente, né, dos doentes, né, de novo, só para lembrar que eles respeitaram bem essa parte do volume corrente próximo de 6. E aqui a PIP também, outra coisa que é curioso, né, que faz sentido para o protocolo deles, mas o grupo liberal, o grupo que recebeu mais oxigênio também foi submetido a uma PIP um pouco mais elevada, né? Aqui a gente tem um gráfico também da porcentagem de pacientes que foram liberados para ventilar espontaneamente, né? Vocês veem aqui que os pacientes no grupo liberal, eles demoraram mais para ser liberados para respirar espontaneamente, né? Liberal é mais oxigênio. Aqui só a tabela do SOFA, né, para mostrar de novo que o SOFA entre os grupos era muito semelhante, apesar da diferença que eles acharam de mortalidade. E, por fim, essa tabela de eventos dos pacientes que tiveram isquemia mesentérica, né, que, assim, dessa tabela eu gosto principalmente de mostrar a idade dos doentes que tiveram isquemia mesentérica, né, e a incidência de um SOFA cardiovascular mais alto e o uso ou a prevalência de uma doença cardiovascular prévia, tá? Então, agora eu vou falar para a discussão, eu vou falar um pouco a minha opinião, aí depois acho que a gente abre para todo mundo falar um pouquinho, para o professor falar, para o Bruno que está aqui atrás vai falar também, tá? Só queria deixar um disclaimer aí, que, assim, eu vou falar muito da minha opinião, eu não perguntei a opinião dele, mentira, perguntei para o professor um dia a opinião dele, mas ele não foi tão enfático na opinião dele, então eu não discuti com eles ainda, então pode ser que eu falar agora ou seja muito enviesado, ou até tenha algum erro de interpretação, então a gente discute isso mais pra frente, eles me censuram daqui a pouquinho, se precisar, tá? Mas, assim, eu acho que quando a gente vai discutir o trabalho no Journal Club, é sempre importante a gente levar em consideração se a pergunta que eles tinham era relevante ou não, né, para o cenário que a gente vive atualmente, a gente fazer comentários e talvez críticas sobre algo do método, depois a gente dá algumas opiniões sobre o resultado. Então, o que eu interpretei? Primeiro eu queria falar, tirar um pouco o elefante branco da frente, né, que, assim, o estudo foi interrompido precocemente e isso, assim, incomoda, atrapalha bastante, assim, a interpretação dos dados, mas acho que eles fizeram o que eles achavam que tinha que fazer, né? Mas, assim, isso incomoda e atrapalha bastante. Questionamentos que eu faço, né? Por exemplo, eles usam PIPs mais baixas, né, lá nos estudos franceses, mas, putz, será que usar PIP mais baixa, inclusive o grupo que foi submetido a menos oxigênio usou PIPs mais baixos ainda, será que eles não tinham mais exposição ao atelectrauma, né, os stress razors que o Gattinone fala? Putz, não sei, né. O grupo, eu não coloquei esse dado, desculpa, tá no suplemento.
mas eles usaram muito menos posição prona no grupo conservador, assim, foi pelo menos 15% de diferença, tá? É óbvio que acho que foi guiado pelo protocolo, que é pela relação PF, mas assim, a gente sabe, né, o professor deu aula de prona esses dias, e a gente sabe que a prona, ela dá outros benefícios para a ventilação do doente que não só a oxigenação, então acho que talvez isso faça sentido. Quer dizer, talvez isso falte nos doentes que não receberam a prona, né, esses benefícios outros que não a oxigenação. Além disso, só um comentário breve sobre aquele gráfico que a relação PF do grupo liberal era mais baixa, né? Assim, em parte, assim, a minha impressão é que, primeiro, né, a relação não é linear entre você ofertar O2 e aumentar a PO2 dos doentes, isso é um ponto. E segundo que, assim, eu acho que o efeito Shunt é um mecanismo que é muito frequente, né, na fisiopatologia desses doentes com SARA e você aumentar a FiO2, você talvez até falseie, né, a relação PF. Comentários que eu já fiz, né, durante a discussão dos resultados, que apesar da mortalidade ser menor no grupo que recebeu mais oxigênio, eles tiveram o mesmo sulfo praticamente, tiveram mais PAV e mais sepsis, então são coisas contraintuitivas, né. Uma coisa, esse aqui é polêmico pra caramba, talvez nem eu acredite nisso, mas só para falar, que eles liberaram mais cedo, né, os pacientes para respirar no grupo conservador, né, e será que eles não foram expostos a mais cile? Enfim, não sei. E, de novo, a isquemia mesentérica só, o que eu já falei também, que assim, foram poucos eventos, e eu acho que tinha bastante fator de confusão, né, porque eles eram bem idosos, ou com prevalência de doença cardiovascular, então eles talvez tivessem um fator de risco de confusão aí para a isquemia mesentérica, e eles estavam usando vasopressor também. Tá? Essa era a minha apresentação. Acho que dá para falar agora sobre a discussão. Valeu, obrigado, editor. Bom, gente. Como é que eu faço tudo isso aqui? Bom, gente, então, quais são suas opiniões? O que vocês têm aí para colocar sobre o estudo? Fala, Vitinho, tudo bom, cara? Valeu pela apresentação aí. Cara, eu não sei se você tem acesso a isso ou não, mas o que eu entendo, assim, a respeito de até análises secundárias, estudo e tudo, é que, assim, eventualmente se a gente pesquisar análises secundárias suficientes, né, em qualquer estudo, a gente vai achar alguma diferença estatística em alguma coisa. Eles tinham estabelecido antes do estudo quais seriam as análises secundárias que eles já iam fazer? Isso tem em algum lugar? Ou esse achado da isquemia mesentérica foi algo que tipo, eles encontraram e aí depois ficou como uma coisa que teve diferença estatística que eles encontraram no meio do estudo? Fala, Andrezão. Então, cara, lá no suplemento eles publicaram o protocolo do estudo antes, né? De novo, está em francês, mas assim, era planejado avaliar a incidência de isquemia mesentérica desde o começo. O que eles fizeram, na verdade, que eu achei curioso, eles, na verdade, deram uma enxugada nos desfechos secundários, né? Assim, com relação ao protocolo inicial que está em francês, do que eles fizeram realmente, né? Tinha vários outros desfechos que eles talvez fossem pesquisar que eles não publicaram, tá? Mas isquemia mesentérica era previsto mesmo. E, assim, que você falou do desfecho secundário, puta, com certeza, né? Assim, se você procurar muito, você vai achar alguma coisa, e pode ser até diferença de eventos para o signo, só que, assim, eu acho que esses desfechos secundários, não sei, a minha impressão foi que eles têm alguma relevância, né? Tipo, esse medo do isquemia mesentérica é um medo que circula um pouco esses estudos sobre oxigenação, então acho que faz sentido. De novo, não é uma coisa que a gente vai bater o martelo e falar que é uma certeza, é mais para levantar a hipótese, né? Como qualquer outro desfecho secundário. Mas eu acho que é isso aí, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não sei se Respondeu. alguma coisa também.
Alguém mais tem alguma Gente, colocação aí? deixa eu perguntar isso aqui. Bom, deixa eu só comentar alguma coisa. É assim, eu achei a pergunta do estudo bastante relevante, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo atualmente, de que a gente tem pacientes tão hipoxêmicos e que a gente tem que intervir tanto para conseguir manter eles com um nível mínimo de oxigenação que a gente considere seguro, assim. Então, nesse sentido, eu achei a pergunta bastante pertinente. A questão do estudo ter sido interrompido precocemente não ficou muito claro, assim, acho que eles não deixam muito claro por que eles interromperam, né? Eles são bem sucintos, assim, é uma coisa, é isso aí, meio que aumento de eventos adversos, graves, questão de segurança, a gente resolveu interromper. Mas não tem um detalhamento maior desse processo em si. Tava programado fazer análises interinas até, mas a análise interina, se não me engano, era quando tivesse recrutado uns 400 pacientes. Então, alguém estava vendo o dado antes da análise interina e aí resolveu interromper o estudo nesse contexto aí. E outra coisa que eu fico pensando é que, assim, a gente já tem bastante trabalhos com diferentes patologias, tipo infarto, AVC, TCE, pacientes críticos gerais, tudo, mostrando ou o resultado neutro, mostrando que não tem diferença você ser mais conservador ou mais liberal em termos de oxigenoterapia, ou mostrando que você ser mais liberal na hora de oxigenar o paciente, você piora o desfecho dele. É, e aí eu acho que eu não vejo uma plausibilidade muito, assim, muito grande em pacientes com SARA isso ser diferente. Ainda mais que pacientes com SARA, normalmente para você conseguir uma oxigenação maior, você tem que intervir mais no paciente. Você tem que dar mais PIP, dar mais FiO2, pronar, bloquear, deixar ele mais tempo ventilado. É estranho, assim, não faz muito sentido na minha cabeça. No paciente com AIDS especificamente, dar mais oxigênio ser mais benéfico, assim. Então é um negócio meio difícil de entender. Mas, de qualquer forma, é um achado que está ali, né? E causa algum incômodo, assim. Apesar de tudo que eu disse, de fato causa algum incômodo. E aí, depois disso, eu fui dar uma olhada em estudos prévios que avaliaram diferentes níveis de oxigenação em pacientes. Tem um do JAMA de 2016 e eu achei um do Lancet de 2017, estudos maiores, assim. Engraçado que todos eles foram interrompidos precocemente, então, não sei, parece que é meio que uma marca desse tipo de trabalho. Só fazer um comentário em cima dos comentários do Danilo. Acho que também. Que assim, vocês lembram de onde saiu esse 55 de PO2? Do ARMA, né? Exatamente. Ele nasceu lá no ARMA, o primeiro estudo, 6 versus 12 ml por quilo do grupo IRDS Network. E, na verdade, ele sempre foi preconizado, apesar de quase ninguém seguir um nível baixo, assim. Claro que isso depende muito do local, da cultura do local que você tá observando, né? Mas o 55 nasceu dali. Só para a gente lembrar o porquê do 55. Bom, gente, vocês têm alguma outra colocação? Vamos lá. Fala, Vitão. Manda ver, Matheus, manda ver. Fala, Matheusão. Porra, Vitão, primeiramente, parabéns pela apresentação aí, muito da hora, muito boa. E a minha pergunta é o seguinte, cara. Cara, eu fico assim, a gente vendo os pacientes hoje, que a gente tá tratando desses pacientes, seguindo pelo ARMA, acho que a ideia também de uma PO2 55 e talvez uma saturação até de 88, a gente fica confortável com esses pacientes. Acho que talvez aqui no nosso meio até um 88 não gere um certo desconforto. Eu ia perguntar se você leu alguma coisa até de se alguma coisa desses pacientes até saturarem um pouco mais baixo. Eu vi que até o Danilão estava conversando daquele um trabalho que o professor falou, de um trabalho pequeno, com os pacientes em ECMO, que saturam 70%, e talvez isso não tenha algum, a gente não sabe se isso vai gerar algum desfecho a longo prazo ou não.
Mas não sei se você chegou a ler alguma coisa desse tipo, dos caras saturando 80, 82, e a gente ficar confortável, se o paciente entubado, né? Não acordado conversando, mas talvez entubado. Não sei, cara, a sua opinião aí, tipo, no final das contas, é nóis. Matheus, obrigado pelo elogio aí, cara, você é muito carinhoso, mas, então, assim, esse trabalho dos pacientes em ECMO eu não li realmente, assim, um pouco da minha opinião assim, é um pouco baseado no que a gente vê, aprende na residência, né, de que aparentemente não parece causar um mal para os doentes, né? E às vezes você atrás de uma saturação acima disso, dependendo da patologia, às vezes você corre o risco de fazer mal para eles. Mas de você falar de trabalho mesmo, de ler, além desse daqui que eu usei para preparar, eu só li os que eu usava para fazer referência, quer dizer, que ele usou na referência desse trabalho, que é aquele Oxygen ICU e o Control, né? O que me marcou, assim, eram trabalhos pequenos, né, no final, e, assim, uma coisa que só me chamou a atenção é que, assim, eles tinham um alvo, né, de oxigenação mais baixa do grupo que ia ser oxigenado realmente com menos oxigênio, eles tinham uma meta menos audaciosa. Então, assim, nesse aspecto, eu achei que esse trabalho ele tinha um potencial de talvez assim reforçar essa nossa impressão, mas sinceramente não li mais nada além disso, Matheus. Então, assim, não consigo te dar nada além de uma opinião subjetiva. Valeu, Vitão, é nóis. Bom, o Bruno quer fazer as colocações aqui. Manda ver aí, Bruno. Vamos ver se dá certo aí. Não. Marcelo, agora pode falar palavrão? Não? Tá gravando aí? Então não pode. Tá bom. O Vitão comentou aqui que os doentes morreram menos, mas infectaram mais. Mas o Vitor vai explicar isso agora melhor. Por que isso aconteceu? Pode ser porque eles viveram o suficiente para infectar mais, não sei. Exato. Bom, só para a gente lembrar que esse tipo de evento, infecção na UTI, é um evento competitivo com morte. Então, se você tem um estudo que os pacientes morreram menos, eles vão estar expostos a esse risco maior. Então, você não pode analisar esse tipo de desfecho como eles fizeram, que foi só com... É que aqui não usaram nenhum método estatístico mais avançado, só apresentaram os valores e os intervalos de confiança, né? Então, provavelmente por isso que eles observaram isso, é mais provável. Com relação a PF menor no grupo liberal, acho que você já comentou legal, né, Vitor? Para todo mundo lembrar, relação PF, ela não é linear. Então, se eu botar uma FiO2 mais alta para um mesmo paciente, com a mesma troca gasosa, eu vou ter um valor de relação PF diferente do que esse mesmo paciente se eu botar ele com FiO2 de 40, por exemplo, tá? Então, isso é importante, e aí como eu tinha alvos de oxigenação diferente, acaba que os doentes tinham relações PF diferentes, e isso leva a um ponto super importante desse estudo, que é um dos motivos que a gente tem que pensar se talvez teve alguma diferença de mortalidade. O estudo é aberto, certo? Então, a gente não é um estudo cego. Então, o médico que estava cuidando do paciente, o fisioterapeuta, etc., ele podia mudar as intervenções de acordo com o que ele estava observando na prática. Então, a gente tem que ficar sempre atento em todo estudo aberto às co-intervenções, né? E nesse estudo a gente teve uma diferença de co-intervenção. O grupo liberal recebeu mais PIP e recebeu mais prona. Então, talvez, essa aqui é uma hipótese bem vagabunda, que desculpa, falei palavrão, não pode. Que os pacientes do grupo liberal acabaram sendo mais pronados e por isso que encontrou esse sinal de mortalidade, mas a gente vai para a discussão estatística adiante, tá? Então, esse é um estudo muito difícil de interpretar porque ele permitiu que várias intervenções diferentes fossem feitas para atingir o alvo de oxigenação. Então, acho que isso é uma coisa para a gente ter em mente. Não sei se alguém tem alguma pergunta em relação a esses pontos.
que não, né? O Danilo também comentou com relação a ter sido interrompido precocemente, antes da análise interina. Assim, Danilo, todo estudo clínico, se você tem um evento adverso grave que se você julga que pode ser relacionado à intervenção, você notifica o evento e o comitê de segurança vai avaliar, tá? Então, essas 5 isquemias mesentéricas no grupo controle, no grupo conservador, provavelmente foram notificados ao comitê de segurança, aí eles abriram os dados, viram que estava tendo maior mortalidade e, eventualmente, optaram por interromper o estudo, tá? Então, acho que não foi, espero eu, né, não sei, não li com calma, mas não foi olhadinha no dado antes das coisas estarem feitas, tá? E outra coisa nesse estudo que chama bastante atenção, é um estudo com N pequeno, né, só 200 pacientes. Então, a gente teve 4 exclusões pós-randomização no grupo liberal, que isso também vai trazer ruído para o nosso resultado, né? Por ter exclusão pós-randomização. E essa exclusão não foi balanceada entre os grupos, tá? Bom, e aí eu acho que o ponto mais importante para a gente discutir, o Danilo já tocou nisso, é a questão do N pequeno. Você tem um estudo com 200 pacientes, a gente tem estudos maiores, até o estudo italiano que foi parado no meio por causa do terremoto, o N era maior. Então, a gente tem um estudo com N muito pequeno e o ruído estatístico é muito grande. Então, pode ser que até esse momento, na inclusão, as coisas estavam indo mal, mas que lá para frente, quando chegasse nos 800, ou não encontrasse nenhuma diferença, ou até fosse benéfico para o grupo conservador. Então, acho que esse estudo realmente ele é bastante inconclusivo para a gente, mas isso não quer dizer que tomaram atitude inadequada ao interromper o estudo, visto que estava tendo esse problema eles encontraram mais eventos adversos, né? Não sei se o Marcelo pensar algo a mais aí. Bom, só assim, por último, eu queria fazer alguns comentários. Assim, se a gente vai ver a grosso modo, o estudo foi um estudo, assim, bem desenhado, teve toda a metodologia dele publicada antes da análise. Se a gente for procurar grosseiramente coisas muito ruins, é um estudo legal. E acho que, inclusive, ele traz para a gente a pergunta, será que eu preciso de um doente que dá para não deixar tão hipoxêmico? Será que eu preciso deixar esse doente hipoxêmico? Acho que isso a gente precisa ficar com isso agora na cabeça até a gente ter mais dados sobre o assunto. Mas acho que o que o Danilo e o Bruno falaram do que tem aí de passado recente, acho que são coisas importantes, né? No infarto, no AVC, aparentemente não faz muita diferença deixar o doente mais para hiperóxido do que para normo hipóxico, né? A própria corte, né, que foi citada já na introdução, a corte holandesa, pré-posta, na verdade, né? E que, assim, deu para separar bem com uma tendência a menor mortalidade em grupo que ficou mais hipoxêmico. Há indentes críticos gerais, nos quais contam também pacientes com insuficiência respiratória, mas não só, né? São um grupo de pacientes mistos. O próprio Oxygen ICU. O Oxygen ICU tem mais doentes do que o louco, propriamente dito. Isso é uma coisa bem interessante, né? O Oxygen ICU é primordialmente australiano, né? E o Close também. Todos eles conseguiram separar os grupos e, na melhor das hipóteses, sem nenhuma diferença, né, pelo menos de mortalidade. Talvez com uma tendência à redução, inclusive, de mortalidade em grupo mais hipoxêmico. Mas lembrando que isso não é SARA, tem todo esse... tem esse detalhe. E, por último, assim, tudo bem, aqui a gente está falando de hipoxemia, está falando de hiperóxia, que era o ICU-ROX, né? O ICU-ROX não teve nem sinal de diferença de sobrevida dos australianos. E o ICU-ROX tem até uma coisa que eu estava comentando com o Danilo aí há pouco tempo atrás, que o grupo de pacientes com encefalopatia hipóxica, anóxica isquêmica, esses doentes foram melhor hipoxêmicos, né? Então, isso é uma coisa interessante aí para a gente pensar. Em relação à parada precoce do estudo, acho que assim, o sinal que apareceu, que poderia trazer prejuízo aí para os pacientes, acho que é ótimo, isso foi respeitado. Por outro lado, logo vocês vão ter o seminário com o Taniguchi sobre
análises interinas. Eu tenho quase certeza que ele vai colocar para vocês. Se vocês quiserem procurar, acho que vale a pena. Vai no Lancet, nas revisões de estatística, tem uma dela que é de análise interina. E dê uma lida, ela é curtinha. E ela cita um dos estudos, se eu não me engano, foi o ISIS 1 ou ISIS 2. Eu posso estar falando errado, mas eu acho que foi um dos dois. E eles fazem um retrospecto. Então eles começam a analisar desde o primeiro doente, segundo doente, vão colocando doente a doente em cada um dos grupos. Chega um determinado momento que, se parasse naquele ponto, a gente teria uma diferença estatística entre os dois grupos. Só que, no final das contas, colocando o resto dos doentes, eles se juntaram e foram até o final como iguais. Então, assim, esse é um perigo aí das análises muito precoces, tá? Elas não necessariamente representam a realidade. Bom, então, assim, parar precoce em um estudo tem todo o seu perigo. A gente teve exemplos recentes, né, de trials aí, inclusive a suporte respiratório recentes, bem recentes, inclusive. Então, assim, eu acho que quando a gente monta um comitê de segurança, esse comitê de segurança ele tem que ter muita base para falar, olha, isso aqui é realmente perigoso, isso aqui realmente pode tocar. E olhando para trás, talvez eles tenham pecado pelo excesso, né? Mas não dá para dizer muita coisa agora. Gente, alguém tem mais algum comentário? Vitor, você tem alguma coisa para colocar aqui? Acho que nenhum comentário. Eu só queria cutucar um pouco o Henrique, só porque ele tinha comentários bem legais e ele tá tímido agora de se pronunciar. Mas se ele tiver querendo ficar no anonimato também, não vou ficar chateado, não. Acho que a coisa apertou lá na MI hoje, porque o Henrique não tá aqui não, cara. Acho que ele não tá online. Ah, que pena. Depois eu falo com ele, então. Não vou saber reproduzir, professor. Bom, gente, então... Aqui no cantinho.